Esse é um culto de festa. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem um vídeo curto preparado para mostrar um pouquinho do que aconteceu nesse fim de semana. Então, por favor, pessoal da cabine, pode colocar para mim. Na sexta-noite, sábado a gente passou todo o dia na sede campestre, tempo de treinamento, tempo de confraternização, também de consagração. E hoje de manhã, prática, evangelização, nossos adolescentes aqui na rua, levando a palavra do Senhor Jesus. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Todo novembro, nós da Rede Adolescente fazemos o alcance, o congresso de evangelistas. E hoje nós estamos aqui com o projeto Água da Vida, com os nossos adolescentes aí distribuindo água para quem está passando. Eu quero te convidar no próximo ano, mandar o seu filho, você conhece algum adolescente, para vir com a gente, que vai ser uma bênção na vida dele e também para a nossa igreja, em nome de Jesus. A experiência hoje foi top, porque a galera conseguiu agir com ousadia, entregando um copo de água, uma mensagem de salvação. Hoje queremos alcançar esses corações, mas a empolgação e a experiência de cada adolescente nesse dia foi inesquecível e vai impulsionar eles para poder proclamar em nome de Jesus. Ore por essa geração, abençoe essa geração. Alcance 2023. Amém. Amém. A gente dá risada e conta com alegria, faz até graça de vez em quando, né? Estava muito quente, sobrou um pouco de água com gelo, e aí a gente falou que João Batista batizou para arrependimento, e ali a gente batizou para refrescamento. Então a gente disse, olha, esse batismo aqui não vale nada, não vai falar que a gente saiu batizando o povo aqui, mas todo mundo vem aqui que vai ganhar um copo de água com gelo, né? E refrescou mesmo, irmãos, refrescou de verdade. Irmãos, para nós, não é só uma alegria ver os nossos adolescentes crendo e pregando o Evangelho. Para a gente esse não foi um fim de semana de recreação. Na verdade, a missão da nossa vida é essa. Isso é o que a gente tem de mais importante. Esse é o trabalho que a gente pode fazer de mais importante nessa vida. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos que Ele é o Salvador. A nossa vida está edificada sobre essa verdade. E quando a gente vê a igreja se movendo e os nossos adolescentes crendo e pregando no Evangelho, nós nos alegramos. A nossa alegria se faz completa. Porque quando a gente vê Jesus em nós e na vida das pessoas, a nossa alegria está completa. Não existe para nós maior alegria nessa vida do que essa. A gente passa por tribulação, por dificuldade, e nenhum de nós está isento disso, mas a nossa alegria se faz completa ao vermos Cristo se manifestar em nós e através de nós. Passamos aí pelo Enem, e a gente tem o alcance logo depois do Enem. Ainda hoje foi dia de prova para algumas pessoas, para alguns adolescentes e jovens. Você que é pai de adolescente, pai de jovem, você que tem filhos pequenos, nós precisamos sonhar muito a respeito do que Deus tem para os nossos filhos. Estava conversando com o pastor Yuri sobre como Deus vem abençoando, de várias maneiras as nossas casas. Os meus filhos ainda não chegaram na fase da escola, mas ele contando sobre a escola e como Deus tem abençoado os meninos. Nós oramos para que Deus dê homens e mulheres capacitados para o mercado de trabalho. Nós oramos para que eles tenham bons empregos, para que eles tenham uma vida estável. Mas, meus irmãos, não se esqueçam que a maior oração que nós podemos fazer para os nossos filhos é que eles conheçam a Jesus. Mais importante do que passar no vestibular da Federal é ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Mais importante do que ser concursado, do que ter um bom salário, morar em uma boa casa, é ter um encontro verdadeiro e pessoal com Jesus Cristo, porque nessa vida tudo passa. A presença de Deus em nós é para a eternidade. O tema do nosso congresso foi: é chegado o reino de Deus.
E aí o pastor Jeremias na sexta me perguntou, e o que tem a ver o poço com o reino de Deus? Falei, pastor, primeiro a gente tinha o tema, e aí depois a gente pensou na evangelização, e com o calor, a ideia foi água gelada. E aí nasceu a ideia do poço, e pronto. O reino de Deus é esse que oferece para nós de graça, salvação. Sede da alma. Eu não sei qual é a sede do seu coração hoje. Eu não sei qual é a dor da sua vida, mas é verdade que todos nós acordamos e vamos dormir com algumas dores, tomando conta do nosso pensamento, com algumas sedes se manifestando em nós. E meu irmão, Jesus é a água que pode saciar a sede da sua alma. Jesus é aquele que pode curar a sua dor. Não existe outro, Ele é Deus e Ele está aqui. Eu quero ler com você o texto que está em Mateus capítulo 12, a partir do verso 22. E você pode ouvir, se quiser acompanhar a leitura na tela. O texto diz assim, Mateus, a partir do verso, capítulo 12, a partir do verso 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Eu quero ler mais uma vez o verso 28, na nova NVT, nova versão transformadora. Mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou. Senhor Jesus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, e em nome de Jesus, Deus, faz fluir do nosso coração essa água viva, sacia a nossa sede, liberta a nossa vida da escravidão do pecado e do jugo do diabo, cura, Senhor, as nossas enfermidades, salva a nossa alma. Assim eu oro em nome de Jesus, amém. O reino de Deus chegou. Esse é o tema da mensagem de hoje. E em primeiro lugar, o reino de Deus chegou com misericórdia. Um homem endemoniado, cego e mudo, foi levado ao Senhor Jesus, e Jesus o recebeu e o curou. O reino de Deus chega e a misericórdia de Deus se manifesta, porque toda gente, como está, pode ser levada a Cristo, e Ele recebe e Ele age com misericórdia. Eu não sei se você tem na sua casa alguém possuído por demônio, talvez você esteja, e em nome de Jesus que você seja liberto. Talvez você já tenha sido possuído por demônio. Eu acho que ninguém quer dormir no mesmo teto que alguém que está endemoniado. E as pessoas rejeitam quem tem demônio, porque a palavra de Deus diz que o reino das trevas, o império das trevas, não faz outra coisa senão matar, roubar e destruir. O reflexo da vida de alguém que não tem a Jesus e que vive debaixo do jugo do império das trevas é o mesmo daquele homem que morava em Gadara. E ele não estava mais em casa, ele não falava como alguém são, ele vivia como um louco, ele se batia, ele agredia as pessoas, ele tinha de ser acorrentado
para ser contido, ele vivia afastado no meio dos sepulcros, e a vida dele era marcada por morte. Mas então Jesus chegou em Gadara, e quando o reino de Deus chega, a misericórdia de Deus se manifesta, e aquele homem encontrou um lugar onde ele podia ser recebido. Não sei qual é o pecado da sua vida, eu sei dos meus pecados. E por vezes a gente acha que se a gente não limpar o nosso pecado, a gente não pode chegar perto de Deus. Mas não se trata disso. Esses dias eu tenho limpado muita fralda, irmãos. E de maneira especial, tem algumas assim que a gente não consegue limpar senão no chuveiro. E eu me lembro de um tempo atrás, o Luca ainda não ficava em pé, agora ele fica em pé. E quando ele está muito sujo, eu já criei um código. Eu chego para ele e falo assim, mão na parede. E ele fica no box com a mão na parede, eu limpo ele de longe. Mas ele não andava ainda, ele estava sujo. E eu tive que pegar ele no colo do jeito que ele estava, e dar banho nele, e lavar a sujeira. E é claro que eu tive que colocar a mão na sujeira. Aliás, ele colocou a mão na sujeira e passou a sujeira na minha cara, passou e tudo. Mas o resultado é que depois do banho meu filho estava limpo. Às vezes a gente acha que a gente pode se limpar para chegar a Deus. Como uma criança que não sabe nem andar, não consegue se limpar, precisa de um pai, de uma mãe, que tenha força, que tenha coragem, que tenha disposição para se sujar. Foi assim com o Senhor Jesus também. O reino de Deus chegou e a misericórdia de Deus se manifestou, porque gente pecadora como eu e você, que jamais poderia subir aos céus, agora pode olhar para o Senhor Jesus, porque Ele desceu, Ele está aqui, Ele se envolve, Ele te toca na sua sujeira, Ele te recebe no meio da sua dor. Segunda lição que eu tiro desse texto, o reino de Deus chegou com restauração, porque agora esse homem foi curado, agora esse homem foi liberto, e aquele que não enxergava, agora enxerga, aquele que não falava, agora fala, aquele que estava endemoniado foi liberto, e aquele homem agora pode voltar para sua família. O homem de Gadara foi visitado assim. A mulher no poço de Samaria, que vivia uma sede tão grande na alma e tentava saciar a sua sede nos relacionamentos. Ela já tinha tido vários maridos e ainda agora vivia em adultério. Mas Jesus não só se envolve e manifesta a nós a sua misericórdia, mas Ele nos transforma. Agora aquele que estava louco e andava acorrentado e andava ferindo as pessoas, está sentado, com o cabelo penteado, o rosto está limpo, ele escuta o que Jesus tem para falar, ele é uma pessoa curada, transformada, restaurada, porque o reino de Deus chega com restauração. O homem cego enxerga, e os sinais que apontavam para a vinda do Messias, o Filho de Deus, o Filho do homem, chamado pelos judeus daqueles dias de filho de Davi, os sinais começaram a se cumprir. E aos humildes era pregado o reino dos céus, paralíticos andavam, mortos ressuscitaram. Em terceiro lugar, o reino de Deus chega com autoridade. É Jesus quem ensina os mestres da lei que ali estavam para o acusar. É Jesus quem ensina a respeito da adoração que aqueles homens diziam conhecer. Jesus fala que ninguém entra na casa do valente e rouba-lhe os bens, se não antes o amarrar. E Jesus é esse que entra na casa do valente, e que amarra o valente, e que despoja o inferno. A palavra diz que Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus chegou com autoridade no império das trevas, e Ele despojou nas regiões celestiais, principados e potestades. Jesus pegou a dívida que constava contra nós, os nossos pecados, e Ele encravou na cruz. E Jesus, com a sua autoridade, com a mesma autoridade que Ele disse, Lázaro, vem para fora, com a mesma autoridade que Ele disse que todo aquele que crê será salvo, se manifesta nas nossas vidas. Ele expulsa demônios, Ele cura enfermidades. Jesus estava diante de Pilatos, símbolo de autoridade. E Jesus diz para Pilatos, nenhuma autoridade você teria se do céu não te fosse dada.
O reino dos céus chega com autoridade. Em quarto lugar, o reino dos céus chega com a manifestação do poder e da presença do Espírito Santo. Jesus diz: se é em nome de Beelzebu que eu expulso demônios, por quem os expulsam os vossos filhos, por isso eles mesmos seriam os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo poder do Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou. E meu irmão, o reino de Deus chegou. E o Espírito de Deus está se movendo nas nossas vidas e nesse mundo. E a luz de Cristo tem brilhado e sufocado as trevas. E Jesus tem trazido esperança para o coração de gente que o negava. E Jesus tem acolhido e transformado e restaurado e colocado alegria no coração de gente que tinha perdido tudo. Porque o Espírito de Deus se manifesta, o Espírito de Deus está aqui e o reino de Deus chegou. E o reino de Deus não consiste em comida e em bebida, mas em justiça e paz. E mais, o reino de Deus não se manifesta na urna. O reino de Deus não se manifesta no resultado das guerras dos homens. O reino de Deus se manifesta dentro do coração. É dentro de nós. Nabucodonosor teve uma visão, ficou aterrorizado e Daniel interpretou a visão. O rei viu uma estátua, a cabeça de ouro é o rei, a Babilônia. E depois viu o ombro de prata, pois virá um reino depois do seu, grande e forte, não tão grande e tão forte quanto o seu. E no capítulo 5 de Daniel, Dario toma a Babilônia. E depois você vai ver um reino ainda também muito forte, era a cintura de bronze. E depois a gente vê a Grécia tomando o controle do mundo. E depois você verá ainda um reino forte como ferro, as pernas de ferro e os pés de ferro de barro, mas frágil como barro. As legiões romanas eram violentas, eram fortes como ferro, dominavam na base da força os povos que estavam em seu caminho. Mas aí a visão diz que uma pedra, não retirada por mãos humanas, ia descer de uma montanha, ia bater não no ouro, não na prata, não no bronze, não no ferro, mas no barro. E aquela estrutura iria desmoronar, e a pedra ia começar a crescer, e crescer, e crescer, e ela ficaria tão grande que tomaria o mundo inteiro. A pedra é Jesus Cristo, o Evangelho, e é no Império Romano que ele se manifesta, e ele toca, não a força da espada, mas ele toca o coração do homem que é de barro. E é de dentro para fora a transformação que Deus traz, e o Império Romano agora tem que se curvar. Porque Jesus de Nazaré é Deus, Ele morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, Ele tem vida, e Ele opera em nós através do poder do Espírito Santo. O reino de Deus chegou com misericórdia, chegou com restauração, chegou com autoridade, chegou com manifestação da presença e do poder do Espírito. E em último lugar, o reino de Deus chegou com perdão, mas também chegou com juízo. Uma das coisas que a gente ensinou aos meninos ontem sobre a evangelização é que nós cumprimos o propósito de Deus na evangelização tanto quando as pessoas recebem, quanto quando as pessoas rejeitam o evangelho. Porque o nome de Jesus é glorificado na condenação do ímpio e na salvação daquele que crê. Jesus fala agora sobre um pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Algumas vezes os adolescentes vêm perguntar: pastor, eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Eu estou com medo de não ser salvo, né? Normalmente quem faz essa pergunta não precisa se preocupar, que quem blasfema contra o Espírito não se preocupa com ele. Jesus está aqui, Jesus se manifesta e Jesus começa a cumprir os sinais que haviam sido profetizados. Jesus agora começa a dizer para eles: olha, o reino de Deus chegou. Mas aqueles homens olham para Deus encarnado diante deles e eles dizem: você é um servo do diabo. O Evangelho é a mensagem de que Deus perdoa qualquer pecado, desde que a gente creia no sacrifício de seu Filho amado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perceba, Deus amou o mundo, mas Deus ama ainda mais o seu Filho, e Deus só recebe aquele que crê.
Se você nessa noite crê no sacrifício de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, você é convidado a se render, até porque disse Jesus: quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. É um convite da parte de Deus para você. Aquele que tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Foi Jesus quem disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um convite da parte de Deus. Todo aquele que crê será salvo. Sabe qual é o ministério do Espírito Santo de Deus? A palavra diz: o Espírito Santo veio convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. E o Espírito de Deus tem ministrado aos homens a respeito de seu pecado e da necessidade do perdão de Jesus Cristo. Tanto é que a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos de Deus. Quem convence você não é pastor. Quem convence você não é curso de novos membros. Quem te convence não é discipulado, como a gente chama aqui na igreja, esse tempo de estudo da palavra. Quem te convence é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus age onde Ele quer, e quando Ele quer, e como Ele quer, porque a palavra diz que Ele é como o vento, Ele sopra. E quando Ele sopra, o coração nasce de novo, e você sabe que você é de Deus, e você sabe que você precisa se arrepender dos seus pecados, e você sabe que tem uma vida nova para você, que não é onde você está, mas aos pés da cruz. Sabe qual é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? Negar a mensagem que o Espírito revela, rejeitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Aqueles homens rejeitaram a Jesus, o Deus encarnado que estava diante deles. Blasfema contra o Espírito Santo todo aquele que rejeita o sacrifício do Filho de Deus. É por isso que João vai dizer: aquele que crê não será julgado, mas o que não crê já está julgado. Irmãos, Deus abriu uma porta de salvação. Essa porta é Jesus Cristo. Aquele que entrar pela porta será salvo. Ela é estreita, mas ela leva à vida. Larga é a porta e abaçado o caminho que conduz para a morte, são muitos os que passam por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam. E você nessa noite é convidado a acertar a porta e a se render a Jesus de Nazaré, a água da vida, o pão da vida. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero orar com você. Existe um convite da parte de Deus: creia em Jesus Cristo e você será salvo. Existe um convite da parte de Deus para você que está sedento, para você que está no meio da dor, para você que não vê mais esperança. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então eu queria te convidar nessa noite a clamar o nome do Senhor Jesus sobre a sua vida. Ele te ama do jeito que você é, mas te ama demais para te deixar do jeito que você está. Ele tem uma vida nova para você, uma vida de acordo com a sua palavra. Ele tem um Espírito novo para ministrar sobre você, o Espírito Santo de Deus. De olhos fechados eu queria saber, será que nessa noite existe alguém que, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a voz do Espírito no coração, quer dizer: Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida a Ti? Se é você, onde você estiver, eu queria que você levantasse uma de suas mãos. Eu quero orar com você nessa noite. Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida a Ti. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Senhor Jesus, nessa noite eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Você que está em casa e nos acompanha, essa oração é para você também, que hoje quer resolver sua vida com Deus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu quero Te louvar, porque no Senhor existe água viva para todos nós. Talvez você já se entregou a Cristo, mas está vivendo com sede. Volta para a fonte em nome de Jesus. Volta a ler sua Bíblia hoje. Volta a orar, volta a ter tempo com Deus. Deixa de lado o pecado. Quebrante seu coração.
Priorize na sua rotina a presença de Deus. Volte para a sua igreja, peça perdão à sua família. Hoje, em nome de Jesus, joga fora o que está escondido lá no seu armário. Hoje, em nome de Jesus, toma uma decisão de andar na luz com a sua esposa. Hoje, em nome de Jesus, volte para a água da vida que Deus tem para derramar sobre você. Deus te viu essa semana, Deus sabe o que você fez, mas maior ainda foi o que Jesus fez na cruz. E o sangue de Jesus é poderoso para perdoar os nossos pecados. Senhor Deus, nós celebramos nessa noite diante do Senhor e nos alegramos, Deus, porque temos a Ti, temos a Tua presença e temos visto, Deus, e testemunhado o mover do Senhor a partir de nós. Louvamos ao Senhor por esse tempo, Deus, com os adolescentes no alcance. Louvamos ao Senhor pelos batismos e profissões de fé nessa noite. Louvamos ao Senhor por essa vida que se entregou. Louvamos ao Senhor, Deus, porque a obra do Senhor continua, Deus, se cumprindo na humanidade, porque Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, recebeu autoridade sobre tudo e sobre todos. Nessa semana, Pai, guarda o nosso coração. Nessa semana, Deus, vá irrigando o nosso coração com a água viva. Traz de volta a fé. No meio da dor, ensina a gente a louvar ao Senhor com sacrifícios de louvor, ao invés de murmurarmos, Senhor. Ensina-nos a amar a Ti, a louvarmos o Teu nome, a Te agradecermos quando as coisas não vão bem. Ensina-nos, Senhor, a ter louvores nos nossos lábios no meio da madrugada. Ensina-nos, Senhor, a Te amar. E em nome de Jesus também, Pai, responda às orações que têm sido feitas. Em nome de Jesus, visita o aflito. Caminha conosco nessa semana, Pai. Guia-nos no Teu caminho. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.